E aí, rapaziada, estamos juntos mais uma vez aqui no canal do Rockston. Tem Clássico Rei na parada, hein? Fortaleza e Ceará decidindo o Campeonato Cearense. Já tivemos alguns clássicos nesse 2020 e no último, quem não lembra, o Ceará venceu com o gol do Vinícius na sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nessa final, o Fortaleza tem a vantagem por ter feito a melhor campanha no estadual, então o time do Rogério Ceni joga por 2 empates ou mesmo pode vencer o jogo por 1-0, 2 e perder pelo mesmo placar de que venceu, ainda assim seria ou será, poderá ser o campeão cearense. Cabe ao Ceará reverter essa vantagem. Tem time para isso, né? Já mostrou, já venceu o Fortaleza, não só uma vez nessa temporada, já venceu o Fortaleza também na Copa do Nordeste, quando desclassificou, eliminou o Fortaleza na fase semifinal. E o Ceará que depois seria o grande campeão do Nordeste, mais uma vez, vencendo pela segunda vez a Copa do Nordeste de forma invicta. O próprio Guto Ferreira também levantou o troféu pela segunda vez. Já havia levantado com o time do Bahia. Então, vai ser uma disputa bem acirrada, apesar da vantagem do Fortaleza, mas o tricolor deve saber que do outro lado tem um adversário que já o venceu, tem um treinador bem estrategista nesse tipo de disputa de mata-mata. O Guto Ferreira vem mandando muito bem na Copa do Nordeste, quando ele assumiu o time praticamente às vésperas da fase de mata-mata da competição. A Copa do Brasil também, ele vem fazendo um excelente trabalho no time do Ceará. E essa disputa da final, 2 jogos eliminatórios que valem o título, não deixa de ser um mata-mata. Então, o Guto Ferreira, quando técnico do Ceará, tem se mostrado um especialista nesse tipo de disputa. Então, olho aberto aí para o pessoal do Fortaleza, que o Guto tem suas estratégias e as suas artimanhas para esse tipo de competição, né? Que será o primeiro jogo hoje à noite, nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, e o segundo jogo marcado para quase um mês depois, em calendário maluco. Então, quase um mês depois, o segundo jogo da final, dia 21 de outubro. Aí saberemos quem será o campeão 2020 do estado do Ceará. O Fortaleza que luta aí por um bicampeonato. Vamos falar do Ceará? Mas antes, né, vale ressaltar, né, que essa disputa vem se tornando cada vez mais interessante. É claro que um clássico rei sempre vai chamar a atenção, mas nos últimos anos essa disputa tem assim tomado uma conotação melhor, uma conotação mais profissional. A partir do momento que as equipes conseguem se segurar na Série A do Campeonato Brasileiro, a cada ano que passa vão se estruturando mais, vão adquirindo mais parceiros, arrecadando mais e, logicamente, fazendo equipes melhores e mais competitivas. E isso foi feito, né, não foi de um dia para a noite, foi construído um alicerce. Né? Primeiro entrou na cabeça dos presidentes dos clubes, das diretorias, dos grupos que o apoiam, que teria que haver a profissionalização dos departamentos. Antigamente, o presidente do clube era eleito e ele colocava nos cargos dos clubes pessoas da confiança dele, amigos dele, que nem sempre, na maioria das vezes, na verdade, não eram especialistas naquela pasta, naquele setor. Então tinha tudo para dar errado, como deu várias vezes. E a partir do momento em que os presidentes, os grupos que o apoiam, colocaram na cabeça que precisariam colocar pessoas de confiança, sim, mas pessoas especialistas na área, ou seja, profissionalização dos departamentos dos clubes. Isso foi muito importante, onde tudo passou a funcionar como deveria funcionar, trazendo aí, colhendo bons frutos dos clubes, ganhando mais credibilidade para contratar. As pessoas passaram a acreditar mais nos empresários, os próprios jogadores passaram a se interessar a jogar em um clube mais organizado. Então, é um ponto positivo até chegar esse momento desse Clássico Rei. Foi essa mudança brusca, mudança abrupta do pensamento, da mentalidade dos dirigentes das principais equipes do futebol cearense. Isso foi construído aos poucos, também não é da noite para o dia que isso foi construído, mas estamos chegando nesse patamar. E a tendência é que isso vá se melhorando a partir do momento em que os resultados comecem a aparecer, como já tem começado, os times estão conseguindo se manter na Série A, aí a credibilidade vai lá para cima. E aquela também da responsabilidade fiscal, né? Sem cometer loucuras na hora de contratar, cada um sabe onde o seu sapato aperta. Isso é interessante, é importante para não deixar os clubes endividados. O torcedor às vezes reclama da falta de ousadia
aquela de antigamente, aquela máxima que tinha, que contrata que a torcida paga, que muito dirigente acabou se ferrando e deixando o seu clube endividado e também saindo pela porta dos fundos. Pelo menos isso foi acabado. Nós atravessamos um momento muito bom nesse aspecto, com essa responsabilidade financeira dos dirigentes que dirigem Ceará e Fortaleza. Por isso que estão conseguindo aí se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. As duras penas, ok, porque arrecada um pouco em relação aos gigantes do futebol brasileiro. A gente aprega até um pouco mais de união fora de campo e deixar a rivalidade para dentro de campo, porque os clubes unidos fora de campo eles podem construir bem mais do que ficar se degladiando e aquela velha política de muro baixo, que é a política do atraso e que sempre atrasou o futebol cearense. A gente observa algumas vezes os clubes trabalhando em parceria e conseguindo coisas interessantes para eles, né, para que possam progredir e caminhar juntos. E na hora do jogo, em campo, aí sim, aí cada um por si, aí cada um vai puxar para o seu lado, cada um vai buscar vencer. Mas vamos falar do Ceará, o time do Guto Ferreira, que teve alguns problemas, o Guto, né, com esse time ultimamente, vem de derrota para o Bragantino e um empate com o Goiás, que ficou aquele gosto amargo no torcedor, justamente por conta do empate no final. O Fernando Praz vacilou, falhou, atrapalhou o Luiz Otávio, que poderia ter tirado aquela bola de cabeça, e o zagueiro David, do Goiás, acabou marcando o gol de empate, que soou como se fosse uma derrota. Né? Mas agora o clássico, isso limpa tudo. Os jogadores têm uma nova motivação justamente por estar enfrentando o maior rival do clube que eles estão defendendo. Agora, os problemas que eu falo que o Guto teve ao longo dos últimos jogos foi na zaga e no setor de volância, onde o Ceará perdeu um dos principais zagueiros, o Klaus, que tinha encaixado ali com o Luiz Otávio na zaga, e acabou se machucando, demorou muito para voltar, ainda não voltou, na verdade. Poderá voltar se quiser. O Guto Ferreira não voltaria com ele, porque faz muito tempo que o Klaus estava entregue ao departamento médico, está sem ritmo de jogo. E para uma disputa dessa, de final de campeonato, eu não apostaria nesse retorno dele. Tem o Thiago, que parece que está mais inteiro, vem jogando, deve ser mantido. Apesar de que eu prefiro muito mais o Klaus do que o Thiago, mas pelo ritmo de jogo, o Thiago está bem mais adiantado que o Klaus. Teve Eduardo Brock também contundido e o Gabriel Lacerda, o jovem zagueiro da categoria de base alvinegra, acabou sendo utilizado em alguns jogos, comprometeu em alguns, mas não dá para julgar também o garoto, que foi colocado no fogo justamente porque o Ceará não tinha nenhum outro atleta para a posição. Ok, mas vai mais inteiro, tem o Thiago, tem o Luiz Otávio para essa disputa. Nas laterais, tudo bem, com o Samuel Xavier pela direita e na esquerda o Bruno Pacheco. No meio campo tem o Charles, que é aquele volante moderno que não só marca, não é só truculento, como tem bom passe e também aparece na frente para ajudar no ataque. É bem interessante. Já marcou alguns gols, inclusive contra o Goiás. Né? Acreditou até o final e, pela sua capacidade, foi premiado com um gol contra o time do Goiás. Já marcou outros também. O Fabinho pode retornar, o Fabinho estava ausente, outro problema, outro setor que o Ceará teve problemas, né, com o William Oliveira tendo que fazer uma cirurgia no joelho, com o Fabinho também contundido, e ficou o Charles praticamente sozinho para marcar, porque o Ricardinho foi colocado naquela posição, mas nós sabemos que o Ricardinho, apesar de todo esforço, não é um jogador para marcar, é mais um meia, entra para colaborar, na medida do possível consegue, mas não é o ideal. Tem o Martin, que já teve algumas oportunidades, a torcida já pegou no pé, e até agora não mostrou muito futebol. Mas por isso que o Fabinho poderá retornar a essa equipe nesse confronto contra o Fortaleza. O Ceará que tinha isso, né? Tinha essa máxima de muito difícil fazer gol no Ceará, mas com essas contusões pontuais no meio campo, no setor de volância e também na zaga, acabou complicando e o time tem tomado muitos gols. Isso precisa ser recomposto quanto antes para que o Alvinegro possa ter aquela marcação sólida, aquela proteção de zaga e a própria zaga também titular à disposição do técnico Guto Ferreira. Aí tem o Fernando Sobral, que, na minha opinião, é o jogador mais regular do time alvinegro. É aquela também de que o jogador bem treinado ele rende. Com a chegada do Guto Ferreira, o jogador passou a render bem mais e hoje é uma unanimidade no time do Ceará. Antes, ninguém falava, né, do Fernando Sobral ser titular antes do Guto chegar. O Guto chegando, descobriu ali, encontrou um posicionamento ideal para o Fernando Sobral render. Então, por isso que eu digo, o jogador bem treinado, ele tende a render mais. Aquele jogador que realmente não tem condição aí, não tem treinador que dê jeito. Mas o Fernando Sobral vem dando muito conta do recado. Aí deve ter a volta do Leandro Carvalho,
O Kleber não pode jogar, já jogou pelo Barbalha. O Sobis deve ter mais uma chance ali, com toda a sua experiência, de tentar brilhar nessa final de campeonato cearense. E tem o principal jogador do time, o Vinícius, o Vina, que marcou o gol da vitória no último jogo contra o próprio Fortaleza e que é o destaque do time de Porangabuçu. Esse deve ser o Ceará para encarar o Fortaleza e tentar reverter essa situação. Acredito que é o que o Ceará tem de melhor. Embora é a conta do chá. Quando o Vinícius não joga, o Ceará não encontrou até agora um substituto à altura. Já foi tentado o Lima, não conseguiu render. O Wesley entra ali também, aquela também que não é o jogador ideal para aquela posição. Já foi testado também o Felipe Bachola, outro também que não é um jogador à altura do Vinícius, mas pelo menos o Ceará está completinho em termos do meio para frente para essa disputa contra o Fortaleza. Talvez não tão inteiro por conta do problema do Fabinho, está com a falta de ritmo de jogo. Mas esse time dá sim para encarar o Fortaleza. Do outro lado temos o Fortaleza do Rogério Ceni, que completou 1000 dias à frente do comando técnico e com certeza de mais acertos do que erros. O Rogério às vezes é criticado por algum tipo de teimosia, que acontece com muitos técnicos, é comum com muitos técnicos do futebol brasileiro. Mas nesses 1000 dias à frente do comando técnico do Fortaleza, conquistou tudo. Né? Se tornou o principal treinador da história do Fortaleza. As conquistas da Série B, o acesso à Série A, a conquista da vaga sul-americana, a conquista da Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense, enfim. É o técnico mais vencedor da história do clube. Mas comete seus erros também, mas tem acertos. E a diretoria do clube conta com ele não só como técnico, como também uma espécie de manager. O Rogério, ele dá opinião ali na hora da parte estrutural do time também, ele dá alguns toques ali para que o Fortaleza melhore. Agora é importante que a diretoria tricolor ela aprenda muito com o Rogério Ceni, porque ele não vai durar para sempre no comando técnico tricolor. Vai ter uma hora que ele vai bater asa e vai querer alçar voos mais altos. Então, que deixe esse legado pelo menos, né? Que não fique nessa dependência que foi muito comum aqui no futebol cearense de um treinador de fora ditar as regras, que possa se aprender, que possa se tirar proveito. Acredito que isso aconteça no momento em que os clubes, os dirigentes estão com a mentalidade mais evoluída e bem diferente de uma mentalidade do passado, onde ninguém ligava para nada e o treinador, quando era local, não se dava nada para ele, quando vinha de fora o que ele pedia era dado para ele. Então isso eu acredito que tenha ficado num passado não muito distante, mas que fique no passado e que se tirem lições de que não se faz futebol dessa maneira. Falando do time do Fortaleza, para essa disputa com o Ceará, o time do Rogério Ceni é aquele que todo mundo conhece. Né? O Tinga não deve estar muito inteiro ainda, não sei se vai para o jogo, estava se recuperando de contusão, mas o Felipe é o goleiro do Rogério. Alguns torcedores questionam o Rogério Ceni justamente pela teimosia de não contar com o Marcelo Boeck, que é um ídolo da torcida do Fortaleza, mas o próprio Boeck, ele complicou a sua situação ao ficar reclamando nas redes sociais. E o Rogério Ceni soube e agora não leva mais nem no banco de reservas. Eu acho também demais, porque é um goleiro experiente. No momento em que não der para o Felipe, se contundir, se for suspenso por um cartão amarelo ou vermelho, Fortaleza não vejo um goleiro ali à altura para substituir o Felipe Alves. A questão é que o Rogério gosta de um goleiro linha. O Felipe joga, encaixa muito bem nessa linha de raciocínio do Rogério Ceni. O Marcelo Boeck não, ele é um bom goleiro ali debaixo da trave, mas não sabe jogar com os pés. Por isso perdeu espaço no time, mas tem um alto salário, tem um contrato relativamente longo com Fortaleza, que está tomando prejuízo, porque o cara não está jogando e o que é pior, não está nem no banco de reservas. É uma questão que o próprio Marcelo Boeck contribuiu para que acontecesse com ele. Mas o Rogério Ceni também não tem 100% de razão, não. Acredito que pelo menos no banco de reservas daria para o Marcelo Boeck, ou ele poderia ter sido aproveitado também numa competição no Campeonato Cearense. Ano passado não houve esse revezamento. O Felipe Alves jogou o Campeonato Cearense e o Marcelo Boeck jogou a Copa do Nordeste. Poderia fazer o inverso nessa temporada, mas acabou não acontecendo. Gabriel Dias está cotado para jogar na lateral direita, jogou o último jogo, a última partida contra o Santos, marcando inclusive o gol de empate do Fortaleza. Na zaga, o Quinteiro não deve jogar, ainda está no departamento médico. A zaga deve ser formada pelo Jackson e pelo Paulão. Acredito que seja uma zaga também à altura para encarar o Ceará. Na lateral esquerda, o revezamento entre Bruno Melo e o jogador Carlinhos. Eu aposto que o Bruno Melo deva ir para o jogo, tem mais estatura, é um jogo decisivo, então
não é que o Fortaleza ganhe mais. Eu até cobro que se contrate melhores laterais para o time do Fortaleza. Está precisando, hein? Os laterais que tem lá não são bons. E talvez apostando na estatura do Bruno Melo, ele deva jogar essa partida final contra o time do Ceará. Aí, Felipe, que saiu contundido, é uma dúvida, né? Se não der para ele, o Ronald pode entrar por ali. E o Juninho, o outro volante, que joga. O Fortaleza não joga com meias. Né? Aí David, que é a teimosia do Rogério Ceni insistir com ele, o cara não vem rendendo. Nada contra ele, é um jogador profissional, mas atravessa uma péssima fase. Seria o caso de tirá-lo do time e tentar uma estratégia de entrar com ele no segundo tempo, de repente ele possa render. Às vezes um banquinho faz muito bem para o jogador prestar mais atenção e acordar para a vida. É claro que ele não está fazendo de propósito, a fase realmente não está ajudando, mas não adianta também ficar insistindo com um jogador que às vezes atrapalha e compromete o desempenho da sua equipe. Aí Romarinho, com o David, deve jogar ali, o Wellington Paulista, também deve ser o Oswaldo, esse deve ser o time do Fortaleza. O Rogério tem um elenco com 32 jogadores, mas ele utiliza no máximo uns 5. Você não imagina ali no meio campo ele colocar o Derlei e o Dendê Bonilha. Não vai fazer isso. O Marlon é um jogador que entra sempre, né? É o coringa do time. O argentino, o Mariano Vasquez tem tido poucas oportunidades. O Fragapane está aí tendo as suas oportunidades, não mostrou muita coisa, mas é um jogador que pode entrar. Mas são aquelas figuras carimbadas. O Orobó tem entrado porque o Edson Cariús foi negociado, senão também era outro que não estaria sendo utilizado. O Fortaleza precisa contratar. O Rogério Ceni já pediu à diretoria que não pôde talvez ainda dar o que o Rogério pediu. Por isso ele fez um recorte, uma espécie de recorte no seu elenco e utiliza ali os 15 jogadores, mais ou menos, que ele confia que podem dar o resultado necessário para o time do Fortaleza. Então, não tem muito mistério não nesse time do Fortaleza. Não acredito que ele vai pegar jogadores que estão sem ritmo de jogo, sem ser utilizados, como eu citei alguns agora, para colocar nessa final de campeonato. Só se acontecer alguma coisa, algum fato inusitado, alguma contusão, que ele tenha que apelar para jogadores que ele não gostaria de utilizar. Mas essa insistência com o David, com certeza, tem incomodado bastante o torcedor do Fortaleza. Muito bem, eu já falei das duas equipes. A estratégia do Guto, né, funcionou muito bem nos 2 últimos jogos, onde ele venceu o Fortaleza. Talvez por ter já visto que esse esquema do Rogério Ceni é um esquema um pouco manjado, já estudou muito bem isso. O Rogério Ceni também já deve ter estudado o esquema do Guto Ferreira. Então vamos ver esse embate de esquemas de jogo, aliás, dos times, né, do Rogério Ceni contra o Guto Ferreira em mais um Clássico Rei que vale o título do Campeonato Cearense. É o primeiro jogo, é a primeira cartada a ser jogada pelos clubes na noite dessa quarta-feira. Se inscreve no canal, dá seu like aí no nosso vídeo, espalha para geral, compartilha e deixa o seu comentário. Valeu, galera. Tamo junto.